Bom dia, pessoal da internet. E estamos aqui então para fazer essa live rápida, né, para falar sobre um tema bem bacana, um tema que as pessoas me perguntam muito via WhatsApp, que é sobre a música de fundo da propaganda. Isso mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Santiago Locutor, eu sou especialista em propaganda, né? Tanto para spot de rádio quanto spot para carro de som, chamadas e tudo mais, tá bom? Todos os segmentos, lojas, farmácias, supermercados, chamadas religiosas, o que precisar, né? A gente grava e também dá o auxílio, né? Que é muito importante, dar o suporte, né? E mostrar para o cliente como faz, né? A propaganda da forma correta, porque tem muita gente aí que está fazendo propaganda de qualquer jeito e aí não funciona, né? Não adianta fazer de qualquer jeito. Ou seja, tem que fazer uma propaganda profissional para você ter um retorno considerável. Né? Vamos falar então sobre música de fundo, né? O que é música de fundo, né? É assim, gente, quando você tem uma propaganda, você tem geralmente um locutor, né? Um locutor lá fazendo a locução, e na narração tem uma trilha por trás, uma música por trás. Então você tem duas opções de fazer. Você pode colocar uma música conhecida, né? Uma música de sucesso, né? Ou você pode usar também uma trilha comercial. O que é uma trilha comercial? Uns chamam de trilha sonora, trilha comercial, trilha cortina, tem vários nomes que as pessoas usam, né? Assim como também o spot comercial hoje em dia as pessoas chamam de vinheta, chamam de chamada, chamam de um monte de coisa, né? Mas o nome correto para uma propaganda desse tipo seria spot comercial e o nome correto seria trilha sonora ou trilha comercial, tá bom? Ou trilha publicitária também, né? Então, na verdade, não tem o nome certo, o importante é fazer certo, né? Então, vamos lá. Uma música conhecida e de sucesso é uma opção, e uma trilha comercial é a outra opção. Santiago, qual é a trilha, qual é a música correta de colocar na minha propaganda? Eu vou dizer o que, por experiência, o que funciona. Acho que é mais fácil, não o que é correto, o que é certo, o que é errado, não interessa isso. O importante é o que funciona, né? E eu acho que é isso que você quer para o seu negócio. Então tem que pensar assim, gente, ó. A trilha comercial que seriam músicas que tem profissionais que fazem essas músicas para colocar na propaganda, elas não têm fala, não tem ninguém cantando, né? Ela é só a musiquinha ali. Então essa é a ideal. Por quê? Porque vai dar ênfase no seu texto, vai dar ênfase na mensagem que você quer passar. Então tem que pensar nisso. Agora, a segunda opção, que seria a música comum, por exemplo, a música do Eduardo Costa. Ah, Santiago, eu quero colocar a música do Eduardo Costa que eu gosto muito na minha propaganda da minha loja. Tudo bem, pode colocar. Só que você vai correr o risco de as pessoas prestarem mais atenção na música do que na tua propaganda, tá? Então tem que pensar nisso. Então o que é mais importante? É a propaganda? É o texto? Ou é a música? Eu sei que é intuitivo as pessoas pensarem assim, ah, mas eu quero colocar uma música conhecida porque vai chamar atenção e as pessoas, né? Mas não é bem assim, gente. Não é bem assim que acontece, tá? As pessoas ficam batendo pezinho, dispersam, elas ficam cantando a música e não prestam atenção na tua mensagem. Então tem que pensar, será que é bom mesmo? Tá? Então é uma coisa que não funciona muito bem. Não é que não funcione 100%, pode até funcionar, mas você vai ter mais ênfase se usar a trilha sonora. O que é trilha sonora? Eu vou botar aqui ó, uma trilha sonora para vocês verem o que é trilha sonora. Às vezes as pessoas falam trilha sonora, as pessoas não sabem o que é. Isso aqui, por exemplo, gente, ó. Ela é uma trilha sonora. Ela não que não tem ninguém cantando. Vou colocar pra frente um pouquinho. Isso é uma trilha sonora, né? Qual é a diferença, Santiago? A diferença é que músicas conhecidas e de sucesso é as que tocam no rádio, as músicas que você baixa no Spotify, no Deezer, que você tem no CD, no disco. Então são as músicas normais. Isso aqui são músicas para propaganda mesmo, tá? Quer ver uma diferença que tem o que é uma propaganda? Só locução e uma trilha sonora, olha só a diferença. Por exemplo, se fosse só locução, seria assim, ó. Já imaginou ganhar R$ 5.000 para você fazer o que bem entender?
olha só com a trilha sonora agora a diferença que faz, ó. Vou botar aqui, ó, no volume. Já imaginou ganhar 5.000 reais para você fazer o que bem entender? Viu a diferença? Tem uma diferença muito grande, gente, colocar, porque daí vai ficar em evidência a sua mensagem, né, da sua propaganda, vai ficar em evidência. E daí vai acontecer o quê? As pessoas vão prestar atenção no teu texto. Então, se o texto ficar bem organizado, bem direitinho, com as palavras-chave e tudo mais, a sua propaganda vai para outro nível. Agora, se você ficar fazendo o que todo mundo faz, que o carro de som faz na sua cidade, alguns, né, não é todos, vai fazer o que o concorrente faz. Tem um ditado que diz o seguinte: se você fizer sempre a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Então tem que fazer diferente. Tem que fazer com que as pessoas chamem a atenção. Gente, hoje em dia, com a concorrência, se você ficar se preocupando com a concorrência, você vai ficar perdendo tempo e fazendo a mesma coisa. Tá? Mas mesmo assim não pode se desligar da concorrência totalmente. Né? Então faça diferente, faz diferente do que ela está fazendo. Tá? É a dica de hoje então: propagandas são gravadas com trilhas sonoras. Pergunte então para o seu profissional, o locutor que vai gravar propaganda, ou que já grava, se ele vai botar trilhas comerciais. Se ele coloca música de fundo normal e não tá nem aí, é porque ele só quer gravar para ti. Então tem que ter esse cuidado aí. Então pensa assim: se o locutor que grava para mim ou que vai gravar para mim, ele coloca música comum, música normal, tem algum problema aí. Então o cara de repente não é tão profissional assim. De repente ele é um aventureiro aí que tá na internet, que grava um ano, um mês, aí some, grava baratinho e só tá gravando pra ti, ele só quer gravar. Aí tu pergunta pra ele: tu bota as trilhas comerciais? Ah, não, eu trabalho só com música normal. Foge, sai correndo. Tem um outro problema. Quando você coloca músicas comuns, músicas normais na sua propaganda, tem que pagar ECAD. O que é ECAD, Santiago? O que é esse troço? São músicas que têm direito autoral. Então, você, quando coloca uma música lá da Ivete Sangalo, uma música do Legião Urbana, sei lá, tem que pagar o direito autoral para aquele artista. Então, tem que pagar ECAD. Então, é ilegal usar músicas conhecidas sem o consentimento daquele artista. Então, tem que prestar muita atenção nisso também. Então você pode pagar uma multa aí, né? Então tem que pagar esses direitos aí. Então por isso que é bem interessante sempre colocar músicas, trilhas sonoras e não músicas normais, tá? Então essa é a dica de hoje, ou de repente mais é tirar uma dúvida mesmo que as pessoas têm, que me perguntam muito aqui no WhatsApp. E então tá aí. Qualquer dúvida que tiver é só chamar, é só mandar aí nos comentários aí que a gente vai estar respondendo aí, tá certo? Um ótimo dia para você e até o próximo vídeo. Até mais!